Olá, boa noite. Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim, no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E a nossa super convidada dessa sexta-feira gostosa, sexta-feira abençoada, é uma mulher que tem uma história inspiradora, que eu tenho certeza que depois desse episódio, a sua mentalidade nunca mais vai ser a mesma. Você vai ter várias viradas de chaves, especialmente para você que é mamãe, tem um, dois ou mais filhos. Se você não é, aproveita, tá vendo esse linkinho aqui? Compartilha com mais pessoas, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na vida das mulheres, tá bom? Mas antes de chamar ela e apresentar ela para vocês, eu queria pedir de coração para você. Tá vendo esse botãozinho aqui? Para você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube. É muito importante que você se inscreva, por quê? O YouTube, ele entende que quanto mais inscritos nós tivermos, mais esse assunto é relevante para mais pessoas, de maneira orgânica ele vai entregar. Então é muito importante, não custa nada, se inscrever no canal. Vamos juntos fazer o bem, porque esse aqui é o programa do bem. E não esqueça de compartilhar aqui a setinha com as pessoas, tá bom? E eu quero agradecer, gente, aos nossos patrocinadores oficiais, porque sem eles isso aqui não acontece, que é o pessoal da Obra Financiada. Para você aí que tem o sonho de ter a sua casa própria, tirar esse sonho tão desejado do papel, com aquele precinho, BBB do jeito que a gente gosta, chegou a hora, pois eles cuidam de etapa por etapa, desde o financiamento com a Caixa Econômica Federal até a entrega da chave final. E mais, acompanham todo o processo, sem burocracia, sem dor de cabeça, porque eles cuidam de tudo para você. Confira mais aqui. E para você que deseja tirar aquele sonho tão desejado do papel de ter a sua casa própria, chegou a hora. O pessoal da Obra Financiada Incorporadora, eles que são especialistas na modalidade de financiamento, terreno, construção, ou seja, obra a preço de custo, do jeito que a gente gosta. E você pode construir sem ter necessariamente todo o recurso próprio, pois eles são especialistas na área e viabilizam todo o processo para vocês. Eles cuidam de todo o processo, desde o financiamento até a execução da obra, acompanhamento de etapa por etapa durante a construção até a entrega das chaves finais. E mais, durante todo o período da construção da sua casa, você não paga o valor das parcelas, ou seja, você só começa a pagar depois da casa pronta. E aí, tá esperando o quê para tirar o seu sonho do papel? Vem aqui na Obra Financiada, tomar aquele cafezinho e fazer grandes negócios. Viu só? Tá fácil demais em realizar o sonho da casa própria. Entre em contato, agende uma avaliação e vai lá tomar um cafezinho sem compromisso, que eu tenho certeza que você vai sair, com o projeto ali já pronto para execução. Gente, agora eu quero chamar ela, uma mulher extremamente abençoada, de fé inabalável, que tem uma história de superação e vem aí transformando vidas com a sua história. Um incrível testemunho de vidas que vai mexer comigo, vai mexer com você e com todo mundo. Olha só, peguei uma colinha aqui do Instagram dela, gente, aqui na bio dela, cumprindo o nosso chamado. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Seja bem-vindo, Franciele Gomes. Boa noite, Dri. Boa noite, pessoal que está em casa. Primeiramente, muito obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar compartilhando um pouco da minha história e principalmente da história da Laura. Eu sou Franciele, tenho 32 anos, trabalho com marketing digital desde 2019, sou casada e sou mãe de 2 anjos. Um anjo, Deus não me... Deus... Um desses anjos eu ainda não tive a oportunidade de... Ô Fran, antes da gente entrar nesse assunto, aqui para quem não te conhece ainda, que muitas pessoas, né, estão conhecendo a Fran agora, né? Eu queria que você falasse só um pouquinho, você é natural de qual cidade, da onde que você veio e como é que foi um pouquinho da sua infância e adolescência?
Tá. Eu sou natural de Mauá da Serra. Eu tô aqui em Londrina desde 2014. Até 2012 eu morei com os meus pais, com a minha mãe, com 2 irmãos. E depois eu comecei a morar numa república e que daí eu tive a oportunidade de vir morar para Londrina, através de um convite de trabalho. Fiz faculdade, me formei, casei e estou aqui até hoje, nessa cidade que me abraçou. E quando você veio para cá, você falou que se formou em qual área? Em RH. Em RH? Eu trabalhei em RH desde 2011 até 2019. Em 2019 eu pedi demissão e comecei a empreender bem no começo da pandemia, por sinal. E aí você casou, Uhum. né? E você namorou quanto tempo? Eu namorei por 6 meses, aí eu casei com o Felipe, eu conheci ele em 2014. Aí a gente... 2014 não, desculpa, 2016. Desculpa, amor. E a gente namorou por 6 meses, daí a gente casou. Entendi. E aí, quanto tempo depois que vocês tentaram engravidar? Você tentou engravidar? Foi planejada a sua primeira gestação? Como é que foi esse trâmite do seu casamento até você ter a sua primeira gestação? Certo. Eu tinha um propósito comigo que eu engravidaria aos 30 anos. Eu falei, não, até os 30 anos eu quero ter um filho. Mas a gente também tinha essa questão de vamos ter as condições financeiras necessárias e estar psicologicamente, com cabeça, ser maduro o suficiente para ter um filho, né? Até que em 2022 a gente colocou o propósito em oração e falou, não, agora é a hora da gente engravidar. Foi daí que a gente começou a tentar. Engravidou logo de início? A gente começou em janeiro e em fevereiro eu já engravidei. E aí, essa foi a primeira gestação? Isso. E aí, como é que foi? Eu engravidei em fevereiro, só que daí em março eu abortei. Eu abortei com 8 semanas. Então, foi bem difícil esse primeiro período, porque a gente, a primeira euforia, né? Qual foi a causa do aborto? Não, a gente não desconhece. Tanto que eu falo que a gente, eu expeli naturalmente. Então, esse aborto, eu até escrevi uma carta ainda quando eu vi, porque na verdade, eu vi o feto saindo. Então, foi bem difícil para mim. E eu lembro que logo quando eu descobri realmente que eu tinha abortado, que eu tive a certeza, o laudo do médico que eu tinha abortado, eu lembro que eu cantei aquela canção, Te adorarei, não importam as circunstâncias. E logo depois eu recebi uma promessa que Deus me daria mais uma filha através de uma criança de 5 anos. E como que foi isso? Eu estava na minha vizinha, a gente estava conversando. Essa criança não sabia de tudo que tinha acontecido, estava recente, acho que fazia um mês mais ou menos. Você não descobriu a causa, nem os médicos conseguiram descobrir? Ele falou que é um aborto espontâneo. Não tinha causa aparente. Então, ele falou, vamos considerar como um aborto espontâneo. Eu não tive que fazer aquela cauterização, porque realmente foi tudo natural. Mas ele falou que vamos considerar como um aborto espontâneo até porque os meus exames estavam todos normais. Então, realmente, eles consideraram como um aborto espontâneo. Entendi. Aí você conheceu essa criança, te conheceu? Na verdade, ele é meu vizinho. Aí eu estava uma tarde na casa da minha vizinha, e ele estava brincando, o Miguel. E ele estava brincando e, de repente, ele parou do nada e falou, Fran, você tem uma menina? Eu falei, não, eu não tenho uma menina. Aquilo lá já começou a me doer o coração, porque, meu Deus, né? Ele falou assim, Deus vai te dar uma menina. Não demorou, acho que 2, 3... foi uns 3 meses eu engravidei. E daí eu até contei pra minha vizinha, ela falou, você já fez o teste pra ver qual sexo que é? Eu falei, ainda não, mas eu tenho certeza que é a menina. Tanto que eu tinha o nome da menina, eu não tinha o nome pra menino, se fosse. Eu tinha o nome da menina. Mas ela foi planejada ou não? Foi. Tanto que a gente falou, não, vamos tentar de novo, porque como era espontâneo, né? Aí a gente falou, não, vamos tentar de novo, porque... A gente estava com dor no luto, mas é aquela ressignificação, vamos tentar mais uma vez, né, para ver. E daí foi quando engravidei da Laura. Deu positivo. E a gestação foi normal? Até as 32 semanas, sim. Na verdade, eu tive um sonho do nome Laura, né? Eu tinha um sonho que eu estava cuidando da menina chamada Laura.
E até as 32 semanas foi super tranquila a gestação. Só que com 32 semanas, a médica começou a ver uma dilatação do ventrículo cerebral. Que é, tipo, o normal, se eu não me engano, era 11, que tal, acho que é milímetros, né? E a Laura estava com 13. E daí todos os médicos começaram a dar olha, pode ser causa de diversas síndromes e tudo mais. E aqui, das 32 semanas até quando a Laura nasceu, realmente foi na base de oração, de jejum, de busca. Falar, Deus, vamos lá, né? Vamos enfrentar essa junto. E dessa dilatação do ventrículo, eles falaram que poderiam ter diversas síndromes, como também não poderia ser nada. E até a médica que estava nos acompanhando, ela falou, Fran, eu tenho quase certeza que não é nada, porque você tem a cabeça grande, seu esposo tem a cabeça grande, então provavelmente deve ser por conta disso. Aumentou o líquido por conta do tamanho da cabeça. E eu orei, busquei a Deus, eu falei, Deus, me dá uma palavra sobre essa situação, me dá uma palavra sobre a Laura, né? E eu lembro que caiu no versículo que falava assim, nenhum mal cairá sobre Israel. Eu falei, não, ela vai nascer perfeita, eu tenho certeza. Tenho certeza. E eu lembro que eu orava, colocava a mão na barriga. E eu lembro que eu tive uma visão, uma vez, de várias mãozinhas, assim, quando eu colocava a mão na minha barriga, orando pela Laura, eu tinha uma visão, assim, de várias mãozinhas, assim, na minha barriga, que eu tinha certeza que era Deus também colocando a mão para cuidar dela. E aí, como é que foi todo esse processo, né? Aí ela nasceu... Daí com 37 semanas o médico falou, olha, é melhor a gente fazer a cesárea por conta do tamanho da cabeça, né, que ela estava com a cabeça grande, o percentil grande da cabeça, então era melhor optar por uma cesárea. Então a gente, com 37 semanas e 5 dias ela nasceu. E eu lembro que logo depois que nasceu, o médico foi lá ver ela e ele falou... Eu falei, doutor, e daí? O que você me diz, né? Porque fala, não, que poderia ter uma síndrome de Down, outras síndromes, né? Que causa, ou nascer com a outra malformação desconhecida. Ele falou, não, mãe, ela tá perfeita. Ela tá perfeita. Ela falou, é a cara de vocês, ela tá perfeita. Não tem nada visivelmente diagnosticado. Só que, por conta do tamanho da cabeça dela e essa ventriculomegalia, ela teve que fazer um acompanhamento com o neurocirurgião por 3 meses daí. 3 meses de vida, que daí a gente ficava fazendo aquela transfontanela, né? Que é a ultrassom na cabecinha, que pega aqui, quando tem abertinha assim na cabeça, fazia ultrassom por lá. E ela fez durante esses 3 meses, ela teve acompanhamento com o neurocirurgião. Ele deu alta para ela após 3 meses. Eu lembro que foi um dia muito significativo, que eu até... Logo depois que a gente saiu, que ele deu alta, uma joaninha pousou na minha mão, assim. Eu entrei no carro, ela entrou dentro do carro comigo e pousou na minha mão. Eu falei, é mais um sinal de Deus. E ele deu alta e falou, mãe, ela apenas tem uma macrocrania, que é o tamanho da cabeça maior, justamente por conta de você e o Felipe, meu esposo, ter a cabeça grande. Então, porque o líquido, a questão ventricular cerebral estava tudo normal. Então, realmente só tinha o líquido. Ele não aumentava nem diminuía, estava estável. Tanto que ela teve desenvolvimento super bem, assim, não adiantado, mas ela teve um desenvolvimento dentro da normalidade. Do ela fazia acompanhamento, depois que ele deu alta, ela continuou fazendo acompanhamento com o neuroclínico, fazia fisioterapia para tentar ajudar, porque como a cabeça dela era maiorzinha, ela tinha que fazer um esforço maior para conseguir desenvolver, né? Tipo, porque era... não posso falar desnivelado, mas ela tinha que ter um esforço maior para conseguir desenvolver mais. Entendi. E daí, quando foi que você descobriu, né, que ela tinha esses desafios a serem enfrentados? Porque daí, até então, ela saiu de lá, que você compartilhou que estava tudo dentro da normalidade. Uhum. Quais foram os primeiros sinais que você observou? Na verdade, foi uma condução do próprio neurocirurgião, para a gente estar fazendo um acompanhamento com o neuroclínico, para ele na verdade, esse acompanhamento era basicamente para eles avaliar o desenvolvimento dela. Uhum. E a fisioterapia motora para ajudar esse estímulo. Não que ela tinha uma causa aparente, mas era muito mais para ajudar esse estímulo dela de andar, de querer engatinhar, para estar avaliando essa condução. Até porque a gente preferiu investir nesse preparo dela, até porque a gente era pai e mãe de primeira viagem, né? A gente falou, não, vamos lá, pelo menos ela vai estar bem acompanhada, tanto com o neuroclínico, tanto com
a fisioterapia motora para estar ajudando ela nessa parte de desenvolvimento mesmo. Uhum. E aí, quando foi que você sentiu? Porque depois a Laura, você falou que é nos 2 anos, né? A gente acompanhando as suas histórias nas redes sociais. Qual que foi o caminho percorrido até você ter a certeza, né? Como que poder observar os primeiros sintomas dela? Tá. Foi por você? Foi por médico? Como é que foi todo esse caminho? Na verdade, ela com 1 ano e 6 meses. Eu falo que primeiro Deus começou a preparar a gente, né? Deus, ele trabalha de formas, assim, que a gente não conhece. Eu sempre ouço uma frase que uma amiga minha fala, que ele trabalha com o final para nos preparar pelo processo, né? Em julho eu conheci uma amiga e ela me despertou para muita coisa. Eu sempre trabalhei na igreja, sempre estava seguindo os caminhos de Deus. Mas eu vi que a partir de julho Deus estava me pedindo um relacionamento maior, mais intimidade, né? Então, eu lembro que uma das primeiras coisas que eu senti foi sair do Instagram. Deus está querendo prioridades, então vamos sair do Instagram e vamos voltar para o joelho. E a partir daí, eu lembro que Deus começou a ministrar para mim, começar a ler o livro de Jó. Eu conhecia a história de Jó, mas eu não conhecia a fundo. E eu até falava para minhas amigas, Deus está me pedindo para ler o livro de Jó. Não sei porquê, mas vou ler. Comecei a ler o livro de Jó. E Deus foi ministrando outras coisas na minha vida, e eu vi que ele começou a me separar. Ele falou, não sai do seu emprego porque eu sou empreendedora, mas para de buscar novos clientes. Os clientes que vierem, você vai aceitar, mas você não vai mais atrás. Porque eu trabalhava de domingo a domingo. Se eu não estava fazendo a parte atendendo meus clientes, eu estava fazendo fotos externas, trabalhando para evento, trabalhando para aniversário, porque eu queria aquela ânsia de trazer sempre o melhor para minha filha, né? E Deus falou, para. Os clientes que vier, eu vou te conduzir. Mas se não vier, você não vai atrás. Falei, amém. Tinha um projeto certo para ela, tudo certo para eu trabalhar. Tava tipo assim, o cara me ligar e falou, Fran, olha, pode começar. Tava tudo certo, tudo fechado. Só que também não deu certo. Do nada, começou a desandar, daí eu falei, amém. Aí eu lembro que eu descobri uma dívida bem grande que a gente tinha bem nesse período. E eu falava, Deus, e agora? Porque o Senhor falou que não é para trabalhar, mas eu preciso. Daí ele falou, não, confie em mim, que é eu que vou cuidar. O meu esposo, ele saiu de férias nessa época, que também eu falo que foi um preparar de Deus para tudo que a gente ia enfrentar. Aquele momento com a Laura, então foram 30 dias, ele ia sair 20 dias, do nada ele falou, não, vou sair 30, eu quero sair 30. Eu falei, amém. E também daí a babá que cuidava da Laura pediu as contas. Ela teve uma proposta de trabalho, eu falo que é tipo assim, irrecusável. Ela veio falar para mim, eu falei, vai, pelo amor de Deus, se você não for eu pego para você. Eu falei, vai. E eu falo que tudo isso, o decorrer, desde a leitura do livro de Jó, o meu esposo sair de férias, o Deus falar para eu parar de trabalhar, porque tudo isso era que ele queria que a gente tivesse, isso foi em meados de agosto, esses 30 dias com a Laura, exclusivos da Laura. Então foi bem assim... Ô, Fran, como que é esse que você compartilhou com a gente, né? Deus falar com você. Você ouviu auditivamente? É um sonho? Alguém te falou? Você sentiu? Né? Nesses 2 momentos. Tanto quanto para você desacelerar, né, do trabalho, não prospectar mais clientes. E quando você também ouviu Deus, né, te pedindo para fazer a leitura do livro de Jó. Como que foi esses ouvir de Deus para você? Eu falo que Deus fala de diversas maneiras e nos surpreende de diversas maneiras. Mas a principal delas é através da Bíblia. Não existe outra palavra a não ser a própria palavra de Deus. Então, muito disso foi pela Bíblia. Muito disso Deus usou pessoas para falar comigo, mas a principal delas é pela Bíblia. Eu falo que a palavra de Deus é viva. Se você abre hoje João 3,16 ou Salmos 23, ele vai te falar de uma forma. Se você abrir daqui 1 semana, ele vai te falar de outra forma. E é aquilo que... eu falo que não tem explicação. Você sente realmente quando é Deus falando contigo. Tanto que Deus pode falar com você através de uma mensagem pelo WhatsApp ou pelo Reels, um Reels que você recebe.
é você ter essa sensibilidade de entender que Deus está falando com você. E Deus, quando Ele quer a gente, quando Ele quer essa intimidade, Ele vai falar com você. Não tem explicação, mas Ele vai te atingir de alguma forma. E eu tenho certeza que isso foi, com certeza, o preparar dele pra gente. Uau! E aí ele te preparou com tudo isso, você obedeceu às ordens de Deus, e aí seu marido saiu de férias e a babá saiu. E aí você ficou ali na sua casa. Isso. Como foi esse processo? Aí a Laura começou a ter um quadro viral respiratório. Ela começou a ter gripe, começou a tossir bastante, e nisso ela começou a ficar prostrada. E a gente começou a levar ela nos médicos, que todo mundo fala, o gripe de uma semana todo mundo tem, né? Só que daí eu comecei a sentir de mandar ela no médico. Aí a gente ia lá no médico, eles davam xaropes, davam antibiótico, estavam tratando isso como gripe, como quadro viral respiratório. Só que cada vez mais a minha filha ficava prostrada. A Laura estava começando a andar, dando os primeiros passinhos. Aí, de repente, ela não queria mais ficar em pé. Aí, de repente, ela não queria mais sentar. Daqui a pouco ela não queria nem ficar encostadinha mais. Aí daqui a pouco ela começou a ficar deitada. E a gente levou ela em 5 pediatras e todos eles tratavam isso como quadro viral respiratório. Porque, querendo ou não, também é normal uma criança ficar mais prostrada, né? Ela tinha quantos anos? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses. É normal a criança ficar prostrada quando ela está com quadro viral respiratório. E até que um dia eu coloquei, um dia à noite, eu coloquei a Laura sentada no sofá. E para brincar, assim, coloquei uns livrinhos na frente dela, falei, não, peraí, vamos tentar estimular ela, né? Coloquei ela sentadinha no sofá. No que eu coloquei ela sentada, ela tombou pro lado. Era como se, tipo, era ela perdendo os movimentos, né? E como eu nunca tinha visto isso, e ela estava tendo todo esse acompanhamento, repito, ela teve acompanhamento com o neurocirurgião, com o neuroclínico, ela via, se duvidar, a cada 1 ou 3 meses, dependia muito da época. E ainda tinha parte da fisioterapia, então, assim, ela estava muito bem acompanhada. Aí eu peguei e falei, quando eu vi ela na situação que eu coloquei ela sentada, e ela tombou pro lado, eu orei do lado dela, falei, Deus, me mostra o que a minha filha tem. Não é normal isso. Por favor, me mostra o que a minha filha tem. E nisso eu orei e logo me deu um estalo. Eu falei, Fê, vamos levar ela de novo no neurocirurgião. O seguinte, era tipo uma sexta-feira, quinta, sexta-feira. A gente conseguiu a consulta com ele na terça-feira. A gente foi lá, ele avaliou a Laura na hora. Ele falou, ela está com hidrocefalia. E até eu perguntei, doutor, mas como que ela está com hidrocefalia? Porque ele falou, olha, as causas da hidrocefalia são vômito, o crescimento anormal da cabeça e dores de cabeça muito fortes. Falei, doutor, ela não tinha nada disso, principalmente a questão do perímetro cefálico, que é o tamanho da cabeça, porque falei, ela não tinha nada disso. A gente, toda vez ela ia no pediatra, a gente até mais no pediatra com ela, por conta de todo esse negócio da gestação. Falei, mas e daí, né? Não teve sintoma. Ele falou, mãe, a partir de 1 ano, até 1 ano e 3 meses, a cabeça da criança cresce. De acordo com... ela vai crescendo e a cabeça da criança também vai crescendo. A partir de 1 ano e 4 meses, a cabeça da criança não cresce mais. Então, não tem como nem medir por essa situação. E daí ele falou, ela está com hidrocefalia, a gente vai pedir uma ressonância. Essa ressonância provavelmente você não vai conseguir essa semana. E a gente vai ter que operar ela com urgência. Falei, amém, vamos operar ela. E eu sei que daí eu falei, Deus, é urgente, o Senhor vai ter que entrar nessa causa. E eu lembro que eu abri a Bíblia e caiu naquela passagem da tempestade. Que os discípulos estavam no barco e Jesus estava dormindo. Eu falei, entendi, Deus, o Senhor está no barco. Vamos lá. E todas essas conduções, eu estava abrindo a Bíblia para Deus ministrar alguma coisa diferente nessas conduções, né? Até que a gente saiu da terça-feira, na quarta-feira, a gente pegou minhas amigas, um mutirão de pessoas, a gente tentou ir a diversas clínicas para a gente agendar a ressonância. Aí, graças a Deus, Deus abençoou uma secretária e falou, mãe, eu estou sentindo a sua dor.
eu vou tentar agendar para você, eu vou fazer o possível. Isso era uma quarta-feira, mais ou menos umas 2 horas da tarde, era 4 horas, ela, olha, consegui, a doutora arrumou em caixa, você pode estar aqui 10 horas? Eu falei, tô, 10 horas. Na quinta-feira, a Laura estava fazendo a ressonância. Aí ela fez logo de manhã, a gente nem tinha conseguido sequer autorizar, por isso que eu falo, foi até um encaminhamento de Deus, porque a gente não tinha conseguido sequer a autorização do plano de saúde. Eles falaram, olha, ela vai fazer a ressonância, mas, assim, talvez a gente não consiga liberar nenhum, sequer o laudo. Aí, eu sei que daí a gente também conseguiu essa parte da autorização. E meu concunhado, ele é cirurgião vascular. E ele conseguiu visualizar o resultado logo que saiu. Daí ele liberou pro médico e daí liberou para ele também. Que daí eu peguei e já mandei para ele, assim, né? Eu mandei para ele, só que eu também não conhecia nada, porque tava, tipo, você olhava uma cabeça de uma criança, e daí eu tava orando, eu saí, fui orar, e meu esposo me manda mensagem, ele falou assim, volta para casa, porque o Edgar, que é meu concunhado, quer falar com a gente. Eu falei, depois que eu terminar de orar, eu vou. E nisso eu já sabia que alguma coisa estava acontecendo. Eu cheguei, era mais ou menos umas 4 horas, 4h30 em casa. E ele falou, Fran, ela tá com tumor na cabeça. Além da hidrocefalia, ela tá com tumor da cabeça. E provavelmente esse tumor na cabeça é o que tá fazendo ela ter hidrocefalia. E se você autorizar, a gente conversa com outro cirurgião, porque esse cirurgião não ia conseguir operar ela naquela semana. Um neurocirurgião. Para ele ver se ele consegue operar a Laura nessa semana. O mais rápido possível. Ele, não, vamos entrar em contato. E foi uma coisa tão assim de Deus que esse neurocirurgião ligou assim e falou, olha, interna ela agora. Isso aqui a gente pegou as coisas assim, saímos correndo, fomos pro hospital, internamos ela no mesmo dia, esse neurocirurgião foi lá, viu ela. E ela ficou internada de quinta até terça-feira. Terça-feira, desculpa. Até terça-feira. Aí eu falo que o período do hospital foi um período, assim, surpreendente, porque a Laura estava tão feliz. Tão feliz. A gente brincava com ela, assim, parece que ela tava, eu até falei, parece que ela tá mais feliz aqui do que em casa. Então, ela sorria, ela brincava, as pessoas que iam visitar ela. E daí o neurocirurgião falou, olha, a gente vai operar na segunda-feira. Eu sei que a gente começou a entrar num grupo de oração tão incrível que foram pessoas lá no sábado, foi amigos, pessoas até mesmo que eu não conhecia muito bem, foram lá na frente do hospital fazer um clamor pela vida da Laura. Fizeram cartazes, balões e tudo mais, e eu tinha certeza, absoluta certeza que Deus ia fazer um milagre. Eu falei, Deus vai fazer um milagre na vida da Laura. A Laura foi um milagre desde quando nasceu. Por que Deus não vai fazer? O que é isso? O que é isso para ela, né? E o neurocirurgião falou que ia fazer cirurgia com ela na segunda-feira, logo pela manhã. Ele falou, tá agendado no primeiro horário, a gente vai fazer cirurgia com ela. A gente ficou no hospital, daí tivemos um tratamento, eu falo que foi um tratamento assim, desde os enfermeiros, a pessoa da Copa, o cuidado, as pessoas que estavam com a gente, dividindo o quarto, foi tudo preparado, assim, minuciosamente por Deus. E eu lembro que no domingo, a gente fez um clamor também lá na igreja, e o meu esposo segurou minha filha e a nossa filha. Aí eu lembro que eu fiz uma oração de entrega para Deus. Eu falei, Deus, eu já te entreguei minha filha no altar logo quando ela nasceu. E eu tô te entregando ela novamente. Eu não sei o que o Senhor vai fazer nessa cirurgia. Eu não sei como que vai ser a condução. Ela está nas suas mãos. Nós estamos entregando a nossa filha pro Senhor de novo. Eu tinha certeza, eu acho que foi... Eu tenho certeza que essa foi a oração mais difícil da minha vida. De entregar ela. E... Gente, desculpa se eu chorar, porque eu vou chorar. A gente chegou... No domingo, ela nem queria dormir. Desculpa. No domingo, ela não queria dormir. Ela só dormiu nos meus braços. Chegou na segunda, 6 horas da manhã.
as enfermeiras já vieram buscar a Laura. Orei mais uma vez com ela. E a gente desceu pro centro cirúrgico. E no centro cirúrgico eu até peguei e falei, doutor, deixa eu entrar com a minha filha, porque a Laura, ela tá muito traumatizada com maca, com essas coisas, né? Então deixa eu entrar com ela no centro cirúrgico, por favor, e depois eu saio. E ele falou, não, tudo bem, pode entrar. E foi uma coisa tão surpreendente que a gente colocou ela na maca, assim, ela olhava pro céu, apontava e sorria. Ela dava muita risada. E eu até falei pro meu esposo, eu falei, Fê, ela tá muito feliz. Ela tá muito feliz. É tanto que ela só chorou a hora que começaram a sedar ela pra cirurgia. E eu dei um beijo na testinha dela e falei, vai com Deus, minha filha. E eu não sabia nem por isso, nem isso que eu tava falando, né? Aí o médico falou, olha, vai demorar umas 8 horas a cirurgia. E vocês podem ir pra casa, porque a previsão era 8 horas. Eu lembro que eu fui pra casa, tomei um banho e abri a Bíblia. Eu falei, Deus, me dá uma palavra de hoje, da Laura, né? Me dá uma palavra. E caiu naquele versículo, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. E diria, eu não tinha entendido. Eu não tinha entendido. Eu falei, acho que Deus vai querer fazer missões com a Laura, né? Vai querer mandar, fazer um chamado missionário com ela, deixar vir a mim os pequeninos. Deixar vir a mim os pequeninos e não vos impeçais, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente voltou e a cirurgia começou a demorar cada vez mais. Era 8, daí estendeu para 9, estendeu para 10, até que deu 10 horas de cirurgia. E o médico saiu de lá e falou, mãe, a gente teve que interromper a cirurgia. Eu falei, nossa, 10 horas ainda? Mas tudo bem, a gente teve que interromper a cirurgia. A gente não conseguiu tirar todo o tumor. Porque o tumor, ele estava tava complicado, assim, de tirar. Ele falou o termo científico. E quando a gente começou a mexer, ela começou a perder sangue e desestabilizar. Então, a gente não conseguiu tirar todo esse tumor. Então, ela vai para a UTI agora. Ela está sedada, está entubada. Colocaram um dreno externo para tirar um pouco do líquido que estava na cabeça, para ajudar. Ela vai para a UTI agora. E depois que ela acordar, se ela acordar, a gente vê qual conduta que a gente vai tomar. Se a gente vai fazer uma nova cirurgia e depois fazer uma quimioterapia, ou se vai entrar com a quimioterapia para tentar diminuir esse tumor e tentar diminuir esse tumor e depois partir para uma nova cirurgia, mas a gente tem que ver a conduta depois que ela acordar. Falei, amém. E aí até me falaram, mãe, você tem que estar preparada, porque a sua filha, ela tá diferente. Porque ela fez cirurgia, né? Fez cirurgia na cabeça, tá mais inchadinha. E eu lembro que eu entrei naquela UTI, eu só agradeci, eu falei, Deus, ela tá daquele jeito, mas ela tá ali, tá viva. E parecia, assim, com certeza pode ser coisa na minha cabeça ou não. Mas eu lembro que eu peguei na mãozinha dela, ela ouviu minha voz e parece que ela falou mamãe, assim, sabe? E daí a gente foi pra casa, que até falou, olha, mãe, não, é melhor você não ficar, porque ela tá dormindo e tudo mais, então amanhã você volta e tudo mais. A gente foi pra casa. Na terça de manhã, amanheceu, eu tava lá no hospital, eu falei, não vou aguentar, né, vou lá. E eu fiquei a manhã toda com ela, a gente cantava junto, assim, cantava pra ela, pegava na mão dela. Eu fiquei lá mais ou menos até 1 hora. Depois meu esposo ficou com ela no período da tarde, ele me mandou mensagem, eram umas 4 horas, e falou, olha, vamos tentar tirar a sedação dela, pra começar a fazer ela acordar. Então é bom que daí eu falei, não, tranquilo, eu vou dormir pra eu conseguir ficar acordada durante a noite pra ficar com ela, né? E daí eu cheguei lá no hospital, mais ou menos às 7h30. Meu esposo passou todos os coordenados, o que tinha acontecido no período da tarde.
E eu fiquei mais um pouco com ela. Até que a pastora da nossa igreja chegou. A gente orou junto. Eu falo que até isso, sabe? Tipo, os mínimos detalhes. E até a pastora chegou e falou assim, ai, Fran, ela tá tão quietinha, né? Eu falei, não, pastora, deve estar dormindo, que ela tava mexendo até agora há pouco, deve estar dormindo. A pastora orou por ela. A pastora foi embora. E daí começou a vir as enfermeiras. Veio uma enfermeira. Daqui a pouco veio outra enfermeira. Daí essa enfermeira chamou a médica. E eu falo que a conduta do hospital, assim, é tão... que ele parecia que estava tudo normal. E só que daí ela falou assim, mãe, você pode aguardar lá fora? Eu peguei e falei, posso. E você estava sozinha esse tempo todo? Estava sozinha. Porque lá na UTI só pode ficar uma pessoa, né? Só pode ficar um pai responsável. E eu lembro que nessa terça-feira, quando eu estava em casa, eu pedi uma palavra para Deus. Eu falei, Deus, me dá uma palavra desse dia, né? E ele deu aquela palavra, ele quer que vocês confiem naquele que vos enviou. Ele não tinha falado que estava tudo bem também. Né? Ele falou, ele quer que vocês confiem naquele que enviou. E daí eu fui lá para fora. E meu coração já começou a apertar, porque quando a Laura da entrada na UTI, a enfermeira falou que quando acontece alguma complicação, eles pedem para os pais aguardarem lá fora. E meu coração já começou a apertar. E eu mandei mensagem para minhas amigas, eu falei, começa a orar. Ah, o que está acontecendo? Eu falei, só começa a orar. Mandei para um monte de gente, só começa a orar. E nisso, o bercinho da Laura, ele ficava bem de frente com a porta. Assim, tipo, assim, de ladinho, assim, dava, na verdade, não tão de frente com a porta, ficava do lado, mas eu conseguia ver o berço na fresta que tinha na porta da UTI, né? E, de repente, eles colocaram todo branco, pra tampar a minha visão totalmente. E nisso eu só orava e falava, Deus, não tira minha filha, não leva minha filha, por favor, não leva minha filha, por favor, não leva minha filha. Até que eu vejo um desfibrilador passar na minha frente, pra entrar na UTI. E eu cada vez mais ajoelhava e falava, Deus, não leva minha filha. Não leva minha filha. Deu uns 40 minutos naquela angústia de ficar esperando e ninguém falava nada. Até que a médica me chamou e falou, mãe, você pode vir aqui um pouquinho? Quando ela abriu a porta, eu entrei, eu olhei para Laura, aparentemente estava tudo normal. Estava tudo normal. Porque ela estava com o lençolzinho, assim, do mesmo jeito. Só que ao mesmo tempo que eu olhei pra Laura, eu olhei pro lado e tinha uma cadeira que aquela cadeira não estava lá quando eu saí. Ela falou, mãe, você senta aqui um pouquinho. Ela falou, a Laura teve uma parada cardíaca. A gente tentou reanimar ela por 30 minutos. Só que, quando ela falou só que, eu já falei, ela morreu. Eu confesso que eu não desejo que ninguém sinta aquilo que eu senti naquele dia sozinha. Porque, e eu falo que eu questionei Deus no dia que ela faleceu e no dia que eu enterrei. Eu falei, Deus, o que é isso? O Senhor vai fazer um milagre? O Senhor vai ressuscitar ela, que nem o Senhor fez com Lázaro? O que é isso? Porque a gente orou tanto e o Senhor me falou que ia me dar um filho. E Deus me disse, assim, eu falei que eu ia te dar, mas não falei quando eu ia levar. E eu falava, Deus, o que tá acontecendo, né? Porque aí meu esposo veio. Graças a Deus tinha uma amiga que tava com a filha internada. Eu falei, até isso é preparar de Deus, que daí ela subiu pra ficar comigo antes do meu esposo chegar. Ela que ligou pro meu esposo. E ela me abraçou. E ela falava, Deus, dá forças pra ela, que eu não sei o que vai ser agora. E a gente, na segunda-feira, a Laura faleceu. Na terça-feira, eu entreguei ela de volta. Literalmente o corpo, né? Porque a alma já tava. E eu falei, Deus, me ajuda a entender o teu propósito, porque eu não tô entendendo. E eu lembro que eu orei em frente ao caixão dela. Eu falei, Deus, essa é a última oração que eu vou fazer te questionando. E é a última oração. Porque eu, como mãe, tenho direito. Porque o Senhor já me levou um filho que eu perdi no aborto. Agora você vai tirar mais um de mim? O que eu tô falando? O que eu fiz de errado, né?
E nisso daí eu entendi a leitura do livro de Jó. E Deus me falava assim, eu vou te mostrar o porquê. No dia seguinte, que eu enterrei a Laura, começou a vir mensagens. Fran, a minha família estava destruída. Eu comecei a ver a história da Laura. A gente começou a voltar a buscar a Deus. Teve história que falou, Fran, eu e minha família, a gente só estava num período de reclamação. Com a história da Laura, nossa família foi transformada. Fran, eu estava fora da igreja. Eu não queria nem orar, não queria nem mais buscar a Deus. Porque no meu casamento, o meu esposo não estava... Ele não queria mais. E daí eu falei, eu também não vou querer mais. Então, só que daí eu comecei a ver você pedindo oração, todo mundo orando, eu voltei a buscar Deus. Eu senti o Espírito Santo me tocar e me pedindo para voltar. E hoje eu entendo que Deus não fez um milagre na vida da Laura aqui na terra, mas Ele fez no céu. Porque lá no céu não vai ter choro, não vai ter dor, só vai ter alegria e vai ter saúde. E o milagre da Laura acontece aqui na terra toda vez que eu conto a história dela, uma pessoa se arrepende. Toda vez que uma pessoa muda o seu ponto de visão. Toda vez que uma alma volta para Jesus. Toda vez que alguém... Que eu vi outros comentários de pessoas que falavam, Fran, eu estava pensando em me suicidar. Só que eu vi a tua história de fé. Eu falei, a minha história não é nada perto dela. E de verdade, eu olho e falo, Deus, quem sou eu? Eu perdi minha filha por mim. Eu não queria estar contando essa história se fosse por mim. Mas eu vejo que... um pedacinho da Laura, eu vejo toda vez um pedacinho da Laura nessas histórias, nessas pessoas. É como, fosse uma doação de órgãos. A vida da Laura estaria resplandecendo sobre essas vidas. Ô, Fran, há quanto tempo que aconteceu isso? É recente, né? Recente. Vai fazer 2 meses agora, dia 1º de dezembro. 2 meses. 1º de dezembro, faz 2 meses. Maravilha. Forte. E realmente a gente vê o quanto Deus é o Deus dos detalhes e nos prepara a todo o tempo. Muitas das vezes nós não sabemos o porquê isso acontece com a gente, né? Mas tudo é um preparo. Ô, Fran, enquanto você toma uma aguinha aí, né? Respira. Eu quero dar um recadinho para você que está nos acompanhando, tá? Daqui a pouquinho nós já voltamos, né? Com a segunda parte aqui do testemunho da Fran. Se você tiver dúvidas, que ficou com alguma dúvida sobre a história dela, deixa aqui nos comentários. E não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, clicando nesse link aqui, tá bom? Agora eu quero dar um recadinho aí para você vamos aproveitar que já estamos praticamente em clima do ano novo, né? Que tal começar o ano novo com um sorriso novo? Isso mesmo, cuidar dos dentes é prioridade. E eu tô aqui para falar da Clínica Dental Central de Cambé. A Clínica Dental Central de Cambé, eles atendem de acordo com a sua necessidade. O que você está precisando aí no seu dente? Seja a limpeza. A limpeza ela é recomendada a cada 6 meses. A sua limpeza está em dia? Ela está ok? Seja você... Hoje tanto se fala em estética, né? O clareamento. Lá eles fazem clareamento caseiro, fazem o clareamento a laser, que inclusive, ó, você está vendo que eu tô sorrindo à toa aqui, né? Esse sorrisão aqui, gente, é que eu estou fazendo clareamento a laser. Por quê? Tem o caseiro, que você faz na sua casa, são aí 3 semanas, dependendo de cada caso. Para quem tem a vida corrida, assim como a gente, né? Tudo junto e misturado, eu optei a laser, porque são 3 sessões de 40 minutos direto na clínica, tá? E eles fazem isso lá. A Clínica Dentária Central de Cambé, gente, eles atendem crianças, eles têm odontopediatria a partir dos 3 anos de idade até a 3ª idade. Seja isso, você conhece alguém, seja você que está precisando de um implante dentário, de uma prótese aí, eles fazem lá o orçamento para você sem compromisso. Para a extração do dente do juízo, cárie, eles têm uma ampla equipe, profissionais qualificados, de excelência. A maioria dos profissionais deles, gente, são professores, isso mesmo. Professores estão lá de prontidão para atender você. Clínica Dentária Central de Cambé. Eu fui lá e gravei para vocês verem como o procedimento a laser é rapidinho. Confere aqui.
Só um minutinho, tá? Que a nossa produção ali já tá colocando o vídeo no ar. Aqui é assim, viu, gente? A gente vai fazer produção aqui, já tá colocando, tá? Aí vocês vão conferir. Aproveita e segue ele nas redes sociais, que é inclusive essa semana especial do sorriso, tá? Você tem um grupo VIP nessa semana especial do sorriso. Acabando esse programa aqui, vai estar lá nos stories do Estúdio Podcast Londrina um link com esse vídeo que vocês vão ver da Clínica Dentária Central. Vocês clicam nesse link e vai cair num grupo VIP. Lá você vai poder aproveitar grandes oportunidades, não só da parte dentária, mas também de toda a parte de estética, tá? Facial. Eles fazem procedimentos injetáveis lá, se você quer aproveitar e dar aquele up no seu rosto também, tá? Produção, o vídeo tá ok? Ok. Ah lá, confere o vídeo aqui. Coisas que nem precisamos falar muito. E o sorriso é uma delas. Então, eu corri aqui, na Clínica Dentária Central Cambé. Tudo em um só lugar e atendem de acordo com a sua necessidade. Quer tirar todas as suas dúvidas? Saber os mitos, verdades, tudo sobre os dentes? Corre entrar no nosso grupo VIP, porque nesse mês de novembro, gente, vai ter muita surpresa. Link nos stories. Corre lá aproveitar. Viu só? Não perca a oportunidade. Bora aí começar o ano com aquele sorrisão novo, tá? Aproveita e segue também a gente nas redes sociais. Londrina de AZ, mostrando tudo o que há de melhor de A a Z pra você. E agora a gente voltando aqui nesse bate-papo com a Fran. Ô, Fran, foi um processo... eu falo que é muito difícil a gente falar por quem não passou, né? Porque por mais que a gente saiba como mãe que é um processo doloroso, eu acho que muitas vezes nos faltam até palavras, porque o sentimento nunca vai passar. E você, dá para perceber, você com toda essa situação em 60 dias, né? Recente. É uma mulher forte, de garra, determinada, e mesmo com toda essa história, vem aí ajudando outras mulheres, que a partir disso você teve um posicionamento diferente nas redes sociais. Eu queria saber de você, em 60 dias, é um luto eterno, né? Mas como que foi para você superar esse luto? Eu falo que superar a gente não supera, mas eu acho que a gente fala que... Eu mesmo falo que se não fosse Deus, não estaria nem aqui hoje, não estaria nem em pé. Porque foi muito de repente, né? Foi tudo muito de repente, foi tudo em questão de 2 meses, 2, 3 meses. Mas a partir do momento que Deus fala, eu tô com você, a minha graça te basta, e vive o hoje, não fica pensando o que vai ser de mim daqui um mês, daqui uma semana, amanhã. Eu estou vivendo hoje. E eu vejo que o cumprir o meu propósito hoje, as minhas amigas sabem, eu odiava aparecer nas redes sociais. Para mim, estar aqui hoje já é uma superação, porque eu sou a pessoa de trás das câmeras, que está lá, que está filmando, está coordenando. Mas ir para frente das câmeras, eu vejo que é tudo um preparar de Deus. Eu vejo que é isso que Deus quer de mim. Às vezes eu sempre posto um devocional, eu falo, Deus, o que é para mim hoje? Ótimo. O que é para eu postar no Instagram? Eu abro a Bíblia, medito, falo que é isso que Deus me falou, é isso que eu tenho que transmitir. Porque eu falo que a volta de Jesus está tão perto, mas tão perto que as pessoas, às vezes, elas não estão vendo, mas Jesus está voltando. E o meu propósito hoje é cumprir o propósito de falar da Laura, falar de Jesus, falar o que Jesus fez na vida da Laura e faz na minha vida hoje, como mãe de 2 anjos, através do Instagram e onde ele me mandar. Então, meu propósito hoje é falar de Jesus, ansiando que ele volte o mais rápido possível para que eu possa ver a Laura. Mas também que eu consiga levar pessoas junto comigo. Falar assim, Laura, tá aqui teus tesouros. Ainda que você não tá aqui, a mamãe trouxe pessoas para conhecer você. Ô, Fran, e esse posicionamento de levar a palavra, né, nas redes sociais, essa mensagem diariamente,
como que você teve esse insight, né? Não, eu vou começar a aparecer nas redes sociais, porque até então você, né, era essa pessoa por trás das câmeras, dos bastidores. Alguém te falou? Foi um sonho, uma inspiração? Como foi? Na verdade, eu lembro que o primeiro vídeo que eu comecei a postar foi por conta que a gente criou um grupo muito grande de oração para orar pela Laura. Vieram pessoas de outros países, até de outros estados, não só daqui de Londrina. E nesse processo eu senti de ter não a obrigação, porque é feio falar obrigação, mas a necessidade de compartilhar a situação e atualizando a situação da Laura. Então, pelo número de pessoas que estava a par da situação. Isso, mas eu também eu não lembro se eu mandava para eles no grupo, mas eu falei, não, vou postar no Instagram, porque daí lá é uma vitrine, eu abro o Instagram e tudo mais. E como tinha outras pessoas que estavam orando pela Laura e queria conhecer a história dela, eu falei, meu Instagram era até privado. Eu falei, vou abrir meu Instagram para eles conhecerem a Laura, para eles saberem quem é a pessoa, por quem eles estão orando, né? E nisso eu falei, bom, eu vou utilizar esse canal para eu começar a compartilhar os status, desde o processo pré-cirúrgico, o processo cirúrgico e tudo mais. Só que daí, ao mesmo tempo, depois que tudo aconteceu, eu falei, eu tenho que continuar contando a história da Laura, eu tenho que mostrar que a Laura vive, eu tenho que ajudar outras mães que perderam seus filhos, tem que ajudar outras famílias, porque isso me acendeu a partir do momento que no outro dia eu comecei a receber testemunhos. Eu falei, a Laura, ela tá viva lá no céu e tá viva nesses testemunhos, então eu preciso compartilhar outras histórias. E foi quando eu comecei a colocar vídeos, não somente contando da história da Laura, contando também do processo de luto, porque eu pensei, bom, outras pessoas estão sujeitas a passar por isso, né? Então, vou gravar desse processo, não para que eu sirva de exemplo, mas para que as pessoas saibam que ainda na maior dor, que é enterrar um filho, Jesus está nessa dor. A gente vê Jesus somente nas glórias, mas a gente não vê Jesus na dor. E é na dor que a Bíblia mesmo fala que Jesus pega a gente no colo. Então, ainda existe Jesus existe principalmente na dor, ainda no quebrantamento. Então, eu comecei a compartilhar. E de acordo com o que Deus vai ministrando para mim, eu vou colocando coisas assim. É claro, no meu tempo. Tanto que tem muita história da Laura que eu ainda não coloquei lá. Porque eu também, ainda assim, que eu vejo essa necessidade, eu tenho que respeitar o meu tempo de luto. Então, eu vou colocando coisas de acordo com que Deus me ministra, e de acordo com o meu tempo também. E você começou a receber esse testemunho pelas redes sociais, e isso foi te fortalecendo no dia a dia? Sim. E daí que você criou esse devocional do dia. O devocional, na verdade, eu sempre fiz o devocional. Só que eu vejo hoje que as pessoas, elas precisam ter essa intimidade com Deus. Porque sabe, essa intimidade com Deus que Ele me pediu lá em julho foi o que me fortaleceu até aqui. Porque a gente só conhece verdadeiramente através de um relacionamento. Se eu não tivesse me relacionado com meu marido, eu não estaria casada com ele hoje. Então, por que é diferente com Deus? Por que a gente só quer ter um relacionamento de domingo, quando a gente vai na missa na igreja? Deus quer intimidade. Então, esse fortalecimento faz com que a gente conheça Deus de verdade, que conheça os segredos de Deus, mas ao mesmo tempo que a gente saiba com quem que a gente pode contar nesse momento de dor. Então, a partir disso que Deus foi criando o devocional, para mostrar para as pessoas que dia a dia Deus pode e ministra na vida da gente. Todos os dias Ele tem uma coisa nova. Uma coisa muito importante, até com você levando a sua história a público, os testemunhos, né? Eu fui conhecer mesmo a sua história, até nós estávamos conversando aqui nos bastidores, pelas redes sociais, né? Que me mandaram, conhece a história dessa menina? Falei, não. E aí eu fui, né, procurar saber. Através das redes sociais eu tive essa ideia da história da Laura. E te acompanhando nos stories hoje com seus devocionais, que é muito forte, a gente realmente vê que tem uma intimidade, uma conexão direta ali com Deus, fala com a gente, né? E os Reels também.
E a gente mãe na correria, né, do dia a dia, às vezes é trabalho, é casa, é filho, é vaidade, é o social, a gente tem que fazer, eu até brinco, tudo junto e misturado, e quando os filhos demandam muito da gente, a gente se reclama muito, né? Ou quando acorda no meio da noite, a gente acorda brava, por que não vai pegar água sozinho, não vai no banheiro sozinho, tem que me acordar, né? Mas tem que te levar lá, você não pode se virar sozinho. E isso até mexeu bastante comigo mesmo, né? Eu tenho hoje uma de 9 e um de 15. Mas a gente começa a olhar com os olhos diferentes. Principalmente, acho que foi um vídeo seu que eu vi, e você falando que, acho que à tarde você tinha uma rotina, não sei, alguma coisa, e daí não tinha mais aquela rotina para fazer, não tinha mais aquilo. E às vezes a gente reclama, às vezes eu quero fazer outra coisa e falo, poxa, eu não consigo fazer porque eu tenho que fazer isso pro meu filho. Fala aí, né, com os olhos, do que mesmo que você está reclamando, ainda bem que você tem um filho para te dar essa dor de cabeça, para te dar essa preocupação, para cuidar do que perder. Então, a partir do seu testemunho, eu também consegui rever com os outros olhos, né? Não, vamos lá, vamos fazer. E isso que você falou, ver o que realmente é prioridade. E assim como eu acredito que outras famílias, até a Amanda está aqui nos bastidores, né, com a gente, ela falou que na casa dela também teve essa ressignificação em família com os filhos, né? Então, isso é muito importante. E eu vejo, assim, que principalmente, até mesmo a rotina da maternidade, ela é cansativa. Mas ser mãe é uma dádiva. Então, esses dias eu até postei nos meus stories que antes eu reclamava, assim, que eu tinha um monte de roupa pequenininha para dobrar, assim, para lavar, para passar. Aí, acho que era um domingo, mais ou menos, eu olhei, assim, e falei, cadê as roupinhas, né? Eu falei, então, eu até coloquei, se tem roupa suja, tem vida. Se tem rotina com criança, tem vida. Se a criança está acordando à noite é porque ela está viva, ela está te pedindo um colo. Hoje eu vejo assim, faz falta, porque até o cheirinho some. Aquele cheirinho que cada um tem, ele some. Pegar no colo. Às vezes eu reclamava tanto, falava, Laura, muito com dor no braço, né? Muito com dor no braço, vai com seu pai um pouquinho. Hoje eu falo, Deus, quantas oportunidades eu perdi. De pensei assim, por mais que eu sempre conciliava, a babá que ficava com a Laura ficava meio período e meio período trabalhava. Esse período que ela ficava com a Laura é o período que eu trabalhava. Então, eu ficava meio período com a Laura, a babá ficava outro meio período, aí à noite eu e minha esposa assumia e eu voltava a trabalhar de madrugada. Para conseguir conciliar, porque eu acho que até isso, que eu falei, não vou colocar a Laura na escolinha agora, porque eu quero ter esse período com a minha filha. Então foi até isso, um preparar de Deus, sabe? Então eu não me arrependo de ter trabalhado de madrugada, graças a Deus, Deus me deu clientes que me compreendem, por sinal, muito obrigada a todos que estiveram comigo. Mas eles me compreenderam, assim, a gente conseguiu trabalhar de um jeito e até nisso Deus preparou, sabe? Então, hoje eu vejo que um colo, quanto mais você, mãe, puder dar um colo, dê. Não reclame se suas roupas estão para passar, ou se você tem um monte de trabalhos domésticos para fazer, mas priorize seu filho. Hoje, como eu queria ter uma casa suja. Pelo contrário, minha casa está limpa porque não tem mais criança. Não tenho mais brinquedos jogados no chão. Não tenho mais atividades. Onde eu moro tem um parquinho. E toda vez que eu passo, o parquinho está vazio porque eu não estou mais com ela. Então, a minha casa está limpa. Os móveis estão todos ajeitados. Não tem mais brinquedo. Não tem carrinho jogado para um lado e para o outro. Não tem mais comida jogada no chão que ela fazia todo esse espalhafatoso. Não tem. Mas também não tem mais minha filha. E eu vejo assim, reclamar disso. Hoje eu vejo que glória é poder ter isso. Que glória é poder ter uma criança em casa. E eu não tenho mais minha filha. E todo esse processo, você e seu marido estão encarando juntos, né? E vocês pensam em ter outros filhos?
Na verdade, a gente não colocou isso nem em pauta. Não é o momento de colocar isso em pauta, nem... Eu acho que a gente tem que respeitar o nosso processo, sabe? Deus prometeu que ia dar a Laura, Deus me deu a Laura. Se Deus chegar e falar pra mim, só fica cumprindo o meu chamado, não é pra todo filho, amém. Se Deus falar, não vou te dar o filho, amém também. Porque os planos dele eu não conheço, mas eu apenas obedeço. Então eu não sei, que nem eu falo, o luto, ele é a melhor maneira que eu, Franciele, encontrei é de viver o dia. Não ficar pensando em ter um outro filho e tudo mais. Sei que a história de Jó, Deus deu, se não me engano, dobrou os filhos, eu não lembro. Mas Deus deu novos filhos, Deus ressignificou a vida dele. Mas se Deus quiser me escrever minha história como Jó, amém. Se Ele não quiser me dar outros filhos, amém. E como que é hoje nos bastidores da sua vida? Antes de você ir gravar para a internet? Antes de... Eu ficava... Pelo menos os 30 últimos dias, eu ficava muito mais com a Laura. Hoje, agora, depois que ela se foi, eu tô tentando voltar ao trabalho. Eu falo que a gente volta aos pouquinhos, não é a mesma coisa, porque você tem que se respeitar também. E conciliando isso com que é um período que eu tenho separado também. Tipo, a primeira que eu falo que minha primeira rotina, a gente acordava e ia lá com a Laura. Então eu falei, Deus, a minha primazia era acordar, fazer uma oração e ir orando com a Laura junto durante o dia. Mas nesse meu maior momento de dor, que é de manhã, que eu acordo, eu olho para a cabeceira da cama e não tem mais a babá eletrônica. Eu levanto e eu olho para um quarto vazio. Então esse momento é seu. Essa primeira hora do meu dia é totalmente sua. Tanto que até uma coisa que a gente colocou, eu coloquei no Instagram esses tempos atrás, eu olhava pro quarto da Laura, que foi um quarto totalmente pensado, sabe? A gente pintou, colocou papel de parede, e, tipo, com o dinheirinho que a gente tinha, a gente arrumou lá, deixou tudo bonitinho. E minha amiga e minha cunhada, elas tiraram as coisas da Laura antes da gente voltar pra casa, né? Porque a gente demorou até voltar pra casa, a gente demorou um tempo. E vocês ficaram onde nesse período? Na casa da minha sogra. E a gente demorou a voltar pra casa. E daí, quando a gente chegou lá, tinha um quarto vazio. E eu cheguei e falei... Eu acordei e falei pro meu esposo, eu falei, Fê, eu quero ressignificar esse quarto. Eu não quero que ele seja um quarto de dor. Então a gente vai transformar num quarto de oração. Eu pensei nisso também. Eu falei, nossa, glória a Deus por isso. Não, a gente vai transformar ele num quarto de oração. Então a gente está no passo a passo de colocar um sofazinho, uma prateleirinha ali, colocar um quadro com os pedidos de oração. A gente está ainda montando esse quarto. Para que a gente não ocupe o lugar, mas ressignifique. Que nem meu esposo falou, vai continuar sempre sendo o quarto da Laura. Mas através disso a gente vai se conectar com quem está com a Laura hoje. Então a gente vai transformar esse quarto no quarto de oração. E aonde que você busca tanta força? Em Deus. Não tem... E eu falo que até uma coisa que eu acho interessante pontuar aqui, que a gente fez um culto de ação de graças, porque a gente sempre ficava falando, a gente vai fazer assim que a Laura estiver alta, estiver bem, a gente vai fazer um culto de ação de graças. E daí, depois que a Laura se foi, eu falei, a gente vai continuar fazendo esse culto de ação de graças. A gente vai fazer esse culto de ação de graças. Até a Amanda coordenou tudo. Eu falei, a gente vai fazer. Não é porque ela se foi que eu não tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus pelo tempo que ela esteve comigo. Então a gente vai fazer esse culto de ação de graças. E um pouco antes desse culto de ação de graças começar, uma menina, eu acho que ela... Maiara, me desculpa, mas eu acho que a Yara deve ter uns 10, 12 anos. Ela me deu um guardanapo. E nesse guardanapo tinha um desenho de uma flor. E embaixo dele estava escrito, você é vitoriosa. Eu lembro que tava para começar o culto, assim. Eu lembro que eu olhei esse guardanapo, tava a flor e o escrito, você é vitoriosa. Me arrepiou, assim, de um jeito. Aí o culto tava para começar, eu peguei o guardanapo, guardei no bolso.
E esse guardanapo não era nem pra ele intacto. Porque ele foi batido na máquina, junto com a calça que eu tinha guardado no bolso. Aí no outro dia eu acordei e falei, Fê, cadê aquela calça que eu tava? Eu falei, pega o guardanapo que tá lá dentro. Ele falou, não, a gente já bateu. Eu falei, quê? Eu falei, não, a gente já bateu na máquina. Eu falei, meu Deus do céu. Isso que eu falei, não, coloca a mão no bolso da calça. Ele colocou, o guardanapo tava intacto. E esse desenho que ela fez, a flor e você vitoriosa, é exatamente um desenho que estava no quarto da Laura. A Yara nunca foi no quarto da Laura. Eu nunca tinha postado esse quadro. E vitoriosa é o significado de nome Laura. Uau, que forte. Então, até a Amanda falou, Fran, ela também me deu um guardanapo, né, depois. Então eu falei, pega aí pra gente ver. Gente. Completamente diferente. Acho que era você é bonita, você é maravilhosa, alguma coisa assim. Mas esse, eu falei, Deus, é o Senhor próprio falando comigo, porque era a representação do quadro, que estava no quadro da Laura, e o vitoriosa, que é o significado no nome. E eu até perguntei pra mãe dela, falei, Mayara, a Yara pesquisou o significado do nome Laura? Ela falou, não. Ela só começou a desenhar, eu tava do lado, ela só começou a desenhar, e ela falou, e te entregou. Meu Deus, muito forte, né? É mais uma vez Deus falando com você. É importante quando a gente tem essa intimidade, a gente consegue perceber, né, que é Deus realmente ali falando com você. Fran, a gente está quase chegando nos minutos finais, mas ainda enquanto você vai tomando uma água aí, ainda tem mais um pouquinho aqui, né, do nosso programa. Eu quero dar um recadinho para você que está aqui ainda nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, clica aqui, se inscreva no nosso canal e compartilhe esse episódio com mais pessoas. E agora, gente, hoje, sexta-feira. O que todo mundo está esperando por essa sexta-feira, gente? A data de campanha promocional que todo mundo espera, mais desejada por todos, a Black Friday. E eu não poderia deixar de falar para vocês a Black Friday da loja JK Outlet da Avenida JK. Roupas femininas, masculinas, de grife, de grandes marcas que você vai encontrar lá. E mais, eles estão com uma super promoção. Nas compras acima de R$500, 100% de cashback. E os meus seguidores ainda têm 10% de desconto. Isso mesmo, são mais de 300 peças femininas, deu a louca lá no setor feminino, gente, a partir de R$29,90, é sério. Gente, tem vestido de festa, R$29,90, você não vai achar mais barato, tá? Entre outras femininas lá. E usando falando, ó, sou seguidora da Adriana, Londrina de A a Z, ou o que você viu aqui, pode falar Londrina de A a Z, ó. Você ainda vai ganhar 10% de desconto acima aí do Black Friday, que é promoção em dobro lá, tá bom? E eu fui lá fazer um provador, confere aqui. Para tudo, porque a Black Friday é em dobro aqui na JK Outlet. 100% de cashback para compras a partir de R$500. Vem comigo conferir. O dobro de vantagens para você. Camisetas nacionais e internacionais a partir de R$ 49,99. Polo Live a partir de R$ 69,99. Bonés a partir de R$ 69,99. Calça jeans Polo Live a partir de R$ 79,99. Outlet com as melhores marcas da região. Shorts Praia 3 por R$ 149,99. Tá muito barato. Camisetas de diversas marcas. Inclusive a de Sky, que é a marca exclusiva da loja. Limpa estoque de Black Friday aqui no setor feminino. São peças e mais peças a partir de R$ 29,99. E os meus seguidores do Londrina de AZ têm 10% de desconto. Isso mesmo, exceto as peças de etiqueta vermelha, válido até 31 de dezembro. JK Outlet, Avenida JK 1180. Corre pra cá.
E olha só, essa super promoção, ela é válida até o dia 31 de dezembro, utilizando o meu cupom LondrinaDAZ, 10% off até o final do ano. Ou seja, você pode ir lá comprar roupa para a família toda, para a mãe, para o pai, para a namorada, para aproveitar as festas de final de ano, que você vai encontrar muita variedade. Se você vai viajar aí para a praia, você viu as bermudas lá? 3 bermudas de praia por R$150. E ó, bermudas de qualidade, tá? Já segue ele nas redes sociais, vai lá fazer uma visitinha, gente. Pensa num ambiente aconchegante. Lá você vai se deparar com café, com água, tem mesa, o maridão pode ir junto, vai jogar uma sinuca lá enquanto a mulher fica no provador. Você vai amar essa loja. Só não esqueça de utilizar o meu cupom LondrinaDAZ. Voltando aqui nesse bate-papo, Fran, a gente tá quase nos minutos finais. E a gente tem um quadro surpresa aqui no programa. Esse quadro surpresa é um bate-volta, tá? Não é nenhuma perguntinha que eu vou falar pra você, é uma palavrinha. Eu vou te falar uma palavra e você vai me devolver em uma palavra. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Deus. Tudo. Amor. Laura. Fé. Minha base. Base. Esperança. Maranata. Um medo. Nenhum. Uma inspiração. Deus. Uma referência. Jesus. Um livro. O invisível. Acordar cedo ou dormir tarde? Dormir tarde. Levantar cedo ou tarde? Tarde. CLT ou empreender? Empreender. Alimentação saudável ou guloseima? Saudável. Atividade física ou sedentarismo? Sedentarismo. Um sonho. Céu. Como você se vê daqui a 5 anos? Chamado. Você indicaria esse podcast para mais pessoas? Com certeza. Aê! E a gente tem uma surpresinha aqui pra você, tá? Eu compartilhei lá o seu Instagram, algumas fotinhas, invadi ele e compartilhei algumas fotinhas. E eu queria que você falasse mais dessas fotinhas pra gente. Ó. Essa, gente, a gente tanto falou da Laura, pra quem não conhece, essa é a Laura. Aí ela tava com 2 anos. É que ela faleceu com 1 ano e 7. Provavelmente aí ela tava com 1 ano e 4, mais ou menos. Ela faleceu com 1 e 7. Ela faleceu com 1 e 7. Olha que linda. Tava comendo aí. Comendo. Tem outra, acho que outra lá. Esse é o momento de vocês. Sim, a gente tava em casa. Que graça. Essa foi no ano passado, no Isso, Natal? foi Natal. Fran, a gente sabe que são momentos desafiadores, não é fácil. Mas para quem está nos assistindo hoje, você puder deixar uma mensagem final, né? Se fosse para o mundo inteiro que vai te assistir, qual mensagem você quer deixar? Eu quero deixar o último versículo que Deus me deu antes da hora partir. Ele quer que vocês creiam naquele que o enviou. Então, independentemente do que te aconteça, do que vai te acontecer, se você tem intimidade com Deus e você crê que Ele vai voltar, a terra é só passageira. A lágrima é só passageira. A sua casa suja, seu desemprego, seu luto, seu divórcio, tudo é passageiro. Nosso lugar não é aqui. E quando eu falo que Jesus está vindo, é porque é só você ver os sinais, Jesus está vindo. E eu quero que você que está me assistindo seja mais uma das pessoas que eu vou apresentar para a Laura lá no céu. Então, tenha uma base, creia naquele que o enviou. Porque a maior dor que uma pessoa pode suportar, Jesus suportou. Ele já pagou os seus pecados. Então, se você está fora da igreja, volta para Ele. Se você nunca conhecer a Deus, tem um outro livro que é Além do Invisível, mas eu não falo que é livro, e sim a palavra de Deus. A própria palavra, Ele vai falar com você. E como fazer isso? Eu vou te ensinar um segredo. É só você dobrar o joelho e falar tudo o que você está sentindo. E eu tenho certeza que Ele vai falar com você.
Amém. Fala, menos braço e mais joelho. Menos braço e mais Menos joelho. braço e mais joelho, é sobre isso. Fran, eu queria mais uma vez agradecer você pela participação, em ter aceito o nosso convite de prontidão, né? E compartilhar mais um pouquinho da sua história. É um momento desafiador, não é fácil, eu repito, é algo que a gente não consegue mensurar, que eu falo que é algo muito íntimo, é só quem passa por essa situação que pode mensurar essa dor. A gente sabe que é doloroso, mas é só quem passa mesmo, né? É difícil explicar para quem não passou por isso, né? Mas eu queria te agradecer de coração e por ser essa mulher que você está se transformando ainda mais em Deus e abençoando outras vidas. Eu acho que o nosso principal propósito é alcançarmos vidas com as nossas histórias, com os nossos testemunhos. Você tem uma história, eu tenho uma história, quem está nos acompanhando tem uma história. Nós não sabemos qual o desafio que essa pessoa, você que está nos assistindo, que está passando, se seja na sua casa, com o marido, com a maternidade, se seja nas finanças, se seja no espiritual. Mas deixa aqui nos comentários e quem sabe de alguma maneira, se esse episódio impactou você, você teve uma virada de chave e queira falar mais com a gente, nos colocamos à disposição, porque esse programa é o programa do bem, é o principal objetivo de alcançarmos vida de uma maneira ou de outra. E eu tenho certeza que a sua história é muito impactante e de alguma forma vai atingir quem está nos acompanhando. Amém. Ai, muito obrigada. Muito obrigada Fran, pelo convite. tá? E para você que está nos acompanhando, gente, excelente final de semana para você, nessa noite abençoada de sexta-feira gostosa. Não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Se você não conseguiu assistir o episódio aqui, não tem problema. Aproveita o sábado, o domingo e caminhe para mais pessoas. Assista aí na sua casa e não deixe de compartilhar, tá? Um beijo grande, meu e da Fran. Tchau!